conforme, tá, a resolução, como é que se organiza, como é que está pensado, né, o PPP e o regimento. Nós vamos utilizar a ANECA a mesma estratégia, né? Apresento e a ANECA vai introduzindo ali a reflexão necessária sobre a educação infantil, né? Porque ela contribuiu muito, né? Nesse âmbito. Então, vou tentar, então, fazer a apresentação, né? Só um pouquinho. Eu tenho que fazer o seguinte. Tá, agora eu vou aqui. Deixa eu ver se agora vai. Ah, agora apareceu. Tá. Vocês estão vendo, né? Eu que não vejo vocês, tá certo? Deixa eu ver se ficou melhor. Isso, estamos vendo. Agora começou. Ah, tá. E não ficou assim mais amplo, né? Tá bom assim? Não está no modo apresentação, tem a lateral dos slides aparecendo. Tá, para um pouquinho. Ai, eu não sei, tem uma coisa errada aí. Tá aparecendo agora ou é só para mim? Só para ti. Ele aparece, mas não no modo apresentação. Tá, então, gurias, eu vou ter que fazer assim mesmo, sabe por quê? Porque ele diz que tem uma placa gráfica que não sei o que, e não dá para fazer nesse modo, tá? Professora, só uma coisinha. Tem outras duas opções ali do modo de apresentação. E eu acho que uma delas é modo leitura, sabe? Daí ele amplia, ele some os slides ali do cantinho, mas ele não fica em tela cheia, sabe? Então ele já ajuda na visualização. Que tal isso? Isso? É isso mesmo. Obrigada. Capaz. Tá, então, pessoal, a resolução 22 de 2020, né, como eu já havia dito, teve comissão especial eu, né, Clarice Gorodich, Andréa Muxvel-Waller, que não está aqui presente, mas que muito contribuiu, né, com essa resolução, a Maria Inês Spolidoro, que aqui está presente, e a Daniela Mello da Rosa, que também aqui está presente, que vão colaborando ali na apresentação, né? Só um pouquinho, tá. A gente vai falando que todo esse trabalho de constituição, né, dessa resolução, obviamente, está baseado em marcos legais, né? E o principal dele sempre com relação ao marco nacional é a LDB e o Plano Nacional de Educação, né? Obviamente, a Constituição é um marco maior, ela está sempre presente, mas falando em marcos educacionais, depois vem as diretrizes nacionais, os estatutos, né, e as normativas municipais, todas elas são arroladas para a gente fazer essa resolução, que tem a seguinte estrutura, tá? Capítulo 1 vai falar do marco legal e normativo. Capítulo 2, então, ele fala do projeto pedagógico. Capítulo 3 é do regimento escolar. Capítulo 4 vai falar dos planos de gestão administrativa e financeira. O 5º, das disposições gerais, das disposições finais e transitórias. O 6º. Depois, toda resolução tem uma justificativa. Ela deve ser lida juntamente com a resolução, porque aquilo que a norma em si, que deve ser bem enxuta, não traz, a justificativa ela deve acenar com alguma explicação complementar, né? Nós ainda optamos nessa resolução por fazer o seguinte, colocar anexos, né? O anexo 1 é a LDB e toda a legislação complementar e transversal, tá? O anexo 2 são todos os estatutos.
O anexo 3 são as diretrizes curriculares nacionais. O anexo 4, as normativas do Sistema Municipal de Ensino. E o anexo 5, os planos educacionais. Por que a gente colocou isso? Porque essa toda a legislação, na realidade, ela entra no PPP e no RE. E nem sempre as pessoas conseguem ter noção de todas essas normativas. Então, a gente fez em termos de anexo, né, com indicativo, onde encontrar todas elas são encontráveis na internet, né? Bom, para a gente começar com o marco legal e normativo, essa resolução tem alguns compromissos, né? Que seria em assegurar uma educação com qualidade, equidade e justiça social, em garantir os direitos de educação das crianças, dos jovens e dos adultos, em ratificar a gestão democrática das instituições educacionais e, quiçá, a democratização do país, em legitimar o acesso e a permanência de todos, com êxito e inclusão, em avalizar a participação de todos os segmentos da comunidade educativa, em propiciar a dialogia e o respeito às diferenças, em respeitar e considerar o contexto sociocultural e socioeconômico das comunidades, seus pertencimentos singulares e étnicos, raciais, de gênero e de classe. Isso a gente já tocou isso, mas todos esses tópicos estão dentro da resolução, na justificativa ainda bastante marcados, né, e referenciados em quais normas a gente deve buscar isso. Então, esse é um horizonte normativo que a Constituição do PPP deve apontar, né? O projeto político-pedagógico, então, segundo a concepção que a gente estudou, que a gente viu nas normativas e até teoricamente, é designado como... Ai, desculpa, gente. O instrumento legal e normativo que baliza a organização e a gestão pedagógica, administrativa e cultural, definindo e viabilizando a ação educativa da escola democrática, autônoma e de qualidade para todos. Essa foi a conceituação que nós colocamos dentro dessa resolução. O projeto PPP, portanto, ele explicita um marco contextual, referencial, político-pedagógico, decorrente da opção filosófica, epistemológica e socioantropológica da comunidade escolar. Tá? Agora, sim, o que a gente vai apresentar? E até eu falei no começo, não sei se todos ouviram, ou talvez eu não tenha falado, eu coloquei lá um resumão, assim, né? É tipo um card com um resumo dos elementos do PPP. Cada elemento, né, que a gente indica para que esteja dentro do projeto, né, ele realmente tem uma justificativa teórica e normativa correlata, né? Então, no tópico 1, a escola começa fazendo o PPP com a identificação da escola e da mantenedora, né? Nome, endereço, CNPJ, atualmente um endereço eletrônico é importante, né? Coisa que antigamente não tinha, e o telefone, as etapas e modalidades de atendimento e os turnos de atendimento, né? Se é parcial, se é integral e horários de funcionamento desses turnos, tá? O tópico 2, então, entra com o histórico da escola e da mantenedora, tá? No terceiro, nós aí vamos ter o processo de construção do PPP, né? Um breve histórico. Isso é importante, sim. Cada escola ela tem, né, um histórico, ou seja, de como ela constituiu, como é que foi feito e como é que ela chegou naquele projeto, né? Então, assim, a gente indica um breve resumo dentro desse processo de construção. A seguir, eu acho que é a questão que vai balizar, né, a reflexão toda, é a contextualização da comunidade escolar, né? Ou seja, a gente
precisa fazer um retrato dessa comunidade, seja baseada na pesquisa socioantropológica, que nem todas as escolas no momento, infelizmente, têm, né? Mas é que em dado momento existia, mas todas as escolas têm, sim, referências da sua comunidade, tem documentos, né? Tem pesquisas, inclusive, e deve começar esse documento, deve começar seus princípios ali, fins e objetivos, baseado nessa leitura de realidade, né? Uma leitura que se indica, né, na justificativa que seja uma leitura embasada, né, numa pesquisa, né, numa dialogia com essa comunidade, assim, não somente às vezes em referenciar, eu acho que a comunidade é muito pobre, não sei o quê. Não, assim, antigamente a gente ia até as comunidades, a gente descobria, né, até o que eram os elementos fundamentais no momento, o que elas desejavam, né. Hoje até não se faz mais isso, mas era bem potencial. Então, o item seguinte, né, seriam os princípios, fins e objetivos das etapas e modalidades da educação. E no item 6, a identidade do atendimento dessas etapas e modalidades. Tá? 7, a fundamentação teórica, né? A fundamentação teórica, ela aborda vários nuances, né? É tanto a concepção filosófica, epistemológica, socioantropológica, pedagógica, quanto a concepção de educação, de conhecimento, de aprendizagem, de desenvolvimento humano, que a gente tenha de cada etapa e modalidade da educação básica. A concepção de inclusão educacional, social e cultural, a concepção do educar e cuidar, e isso nós temos uma resolução, inclusive, específica, né, que aborda toda essa concepção. A concepção de educação em tempo integral, isso é bastante importante, para não parece, né, mas quando a gente vê compras de projetos externos à instituição, ao projeto político-pedagógico, a gente se lembra que não existe essa concepção dos projetos elementares, né, no caderno número 9, não chegou a essa explicitação, né, mas que é muito importante se pensar em o que se pensa com a educação integral, como é que se organiza essa educação, né, o que a escola tem a contribuir em termos de recursos humanos e de indicativos de temas e tempos e espaços para esse. Depois nós temos a concepção da gestão democrática, que, ora, todo o PPP e o regimento estão alicerçados, né? Elas são produtos de uma gestão democrática de escola, né? E são válidos a partir do momento em que ela se concretiza. E também, dentro da concepção ainda, a gente tem que pensar na educação em e para os direitos humanos, né? E essa resolução, ela traz os princípios de convivência aliados a essa concepção, né? Nosso primeiro módulo, então, ele foi aberto pela resolução da educação em e para os direitos humanos, que nós usamos como balizadora também, então, da questão dos princípios de convivência. Ou, antigamente, as normas de convivência, né, os códigos de convivência, eles têm que estar alicerçados nessa concepção. E, por último, a concepção de formação continuada, extremamente importante, né, não somente para aprimoramento da educação, mas para que a gente tenha uma educação de qualidade. É princípio, sim, que o profissional esteja em constante formação e que essa questão seja enfatizada, né? Clarice, posso voltar lá? Pode. Ai, Dani e Neca, eu vou indo, vocês peçam a palavra. Não, é porque, assim, nessa fundamentação teórica, nós não podemos esquecer no momento que está escrevendo um PPP, de colocar na fundamentação teórica as resoluções que fundamentam o nosso trabalho, né? Então, tem
né? Assim como tu falou, a resolução dos direitos humanos, que foi apresentada semana passada, a do cuidar e educar, que vai ser apresentada semana que vem, né? Mas tem toda a questão étnico-racial, tem a do meio ambiente, e tudo isso vai ter que entrar nesses itens todos aqui. Não é simplesmente a gente descrever o que a escola tem como fundamentação, mas ela tem que estar embasada nessas legislações, né? E tem que citar, sim, a legislação tem que aparecer nessa fundamentação teórica, né? O que raramente acontece nos documentos que a gente recebe. Da inclusão também, isso mesmo. Posso passar? Bom, agora sim, vem a questão curricular, né? E aí a gente, olha só, a questão curricular não se trata aqui das bases curriculares, aqui é da concepção, né, de currículo. E a gente tentou destacar muito bem que existe uma diferenciação bastante pertinente entre educação infantil, ensino fundamental, educação especial, educação de jovens e adultos, ensino médio e educação em tempo integral, né? Para que tu estabeleça um currículo baseado nessas modalidades, etapas e modalidades, é preciso pensar nelas especificamente, né? A educação infantil, ela tem uma referência, né, na BNCC ainda, porque a BNCC é bastante pertinente com essa etapa, né? Mas já o ensino fundamental, por exemplo, em várias áreas de conhecimento, existe o parecer 40, né? Dani, me ajuda. Eu não sou muito boa para números, mas nós temos um parecer que fala sobre a questão curricular municipal. E faz uma reflexão, né, da ponderação, né, que se deve ter, não da exclusão, mas ponderação entre a BNCC e os currículos, né, pertinentes também às comunidades, né, porque a gente está falando de comunidades específicas, né, em que nem tudo que é estabelecido pode ser relevante naquele momento, né? Então, existe um documento nosso, um parecer que foi transformado em resolução, que aborda essa reflexão e que dá autonomia às escolas, né, de pensarem o seu currículo, de elaborarem o seu currículo, tá? Baseado, né, na questão da gestão democrática, porque, afinal, a autonomia, né, a pertinência de toda a concepção e de tudo que vai ser planejado, elaborado e posto em prática tem a ver com a leitura de realidade. Impossível dizer que não, né? Que o modelo que dê em São Paulo vai dar aqui exatamente igual e que vai ser todo mundo feliz e todo mundo vai aprender igual. Não é bem assim, né? A educação, ela tem suas nuances e tem seus respeitos, suas pertinências, né? O item, então, 9, vai falar do planejamento pedagógico, planejamento administrativo, planejamento do calendário escolar, que sim, foi incluído, porque o calendário escolar, ele não é somente determinado, ele é planejado, tá? E tem uma leitura de realidade, ele tem que passar pela aprovação, né, da comunidade escolar. E também o planejamento dos ambientes, tá? Depois eu vou pedir para a Neca aí falar um pouquinho também, né, de um quesito que quase nenhuma escola, assim, ultimamente referencia e que tem sido, então, motivo de referência, que é a avaliação institucional, né? Nós temos aqui 2 quesitos bastante importantes, que é a avaliação das aprendizagens, né? E tem a avaliação institucional, né? E, por último, assim, fecha o PPP com as referências bibliográficas e normativas. Gurias, eu passo para vocês fazerem alguma consideração.
Eu quero falar duas coisinhas. Uma coisa bem importante é que no momento que a gente renovou, né, a resolução do PPP e do regimento, a gente eliminou um documento que era o terceiro documento, que era o PFC, o Projeto de Formação Continuada. Ele está dentro do PPP. Então, quando vocês enviam agora os documentos para a aprovação do Conselho, só virão 2 documentos, que são o PPP e o regimento. O projeto de formação continuada, ele agora está aqui, ó, aqui dentro dos elementos do PPP, aquele último item, concepção da formação continuada. Ali. E depois no regimento, como essa concepção é desdobrada, lembra? Isso. Bipartido, assim, entre concepção e articulação, assim. Né? Então, esses elementos da formação continuada vão estar dentro do PPP. O planejamento que a gente faz de formação continuada vai estar aqui dentro. Quanto à questão da avaliação institucional, na resolução 15, há uma questão que sempre aponta 4 itens, assim, que é a avaliação pedagógica que todas as escolas fazem, né? Que fazem avaliação com as crianças, com os alunos, né? Muitas fazem avaliação com os profissionais fazem autoavaliação ou são avaliados, enfim, mas temos mais alguns requisitos que a resolução 15 do Conselho sugere, que nunca são feitos, raramente a gente vê citados nos documentos. E isso mostra que as escolas ainda não fazem, né? Que são a organização dos ambientes, né? O ambiente não é avaliado como é que tem sido organizado o ambiente, e também o outro item que entra nessa avaliação, só um minutinho. O outro item que é avaliado é o item em relação à comunidade. A comunidade ter a opção de avaliar essa instituição. Então, a importância de se levar um momento de avaliação para essa comunidade escolar, né, que ela participe, se colocando o que está encontrando nessa escola, o que acha que poderia melhorar, enfim, que haja um momento de questionamento, né, que seja uma forma oral, se é uma comunidade que tem mais dificuldade para fazer um documento por escrito, mas que haja um momento de questionamento com a comunidade para avaliar o trabalho da escola, tá? E então era isso que eu queria apontar. Tem algumas questões ali, né, que a Neca já tocou em algumas, mas a gente só vai de novo referenciar, né? São questões importantes, né? Que o PPP ele representa a identidade institucional, né? O projeto educacional para a realidade sociocultural e econômica daquela comunidade. Né? A gestão democrática, né? É extremamente importante, né? São elementos de uma gestão democrática. Primeiro, a autonomia da escola na decisão de processos que sejam referentes a essa instituição, a essa comunidade, né? Que nem sempre estão sendo respeitados, mas que faz parte da democracia, né, a escola poder ter autonomia em decidir algumas questões sobre seus calendários, sobre a recuperação de aulas, ou caso haja alguma interrupção, né,
E outras questões assim de calendário ou pertinentes à escola. Outra é a questão da participação do segmento da comunidade escolar, que é um perene desafio, né? A gente tem visto assim em algumas instituições o conselho escolar, inclusive, ser um elemento pouco representativo, porque são escolhidas pessoas que são amigas da direção, isso, aquilo, e não com um verdadeiro processo democrático, dando a esses representantes da comunidade, né, o direito à voz e a participação plena em algumas decisões que são bastante pertinentes e que, né, interferem na rotina escolar. A questão da inclusão, né, e a acessibilidade aí está relacionada, né? Eu já disse há várias escolas, por exemplo, até referencio, bom, não vou referenciar, mas tem uma em que só existe uma sala para cadeirante, né? Então a gente tem que colocar aquela, se existir um menino cadeirante, ele vai ficar naquela sala o curso todo da vida dele, porque ele não consegue ingressar dentro dos prédios, né? Não existe nenhuma sala plana que não tem escada, e essas escadas, nenhuma delas tem qualquer acesso, né, a que ele possa, né, subir. Então, assim, é um elemento ainda que depende de investimento, e a gente sabe que investimento que estão além da escola, né? A questão da contextualização da comunidade escolar, do diagnóstico da realidade, né? Isso é bastante relevante e pertinente a todo o projeto político-pedagógico, né? E uma das coisas que assim... Clarice, a Dani quer falar. Ai, Dani, desculpa, eu não estou vendo, eu não vejo ninguém. Obrigada por me dizer. Dani, pode falar. Vou me desafiar, assim, para auxiliar, né? Quem sabe, né? Ou pelo menos eu fui instigada por vocês ali, gurias. Quando a gente trabalhou né, nessa resolução, e agora a gente parando também para refletir sobre essa escrita e esses elementos que vocês trazem, eu acho que um dos grandes desafios na construção do projeto político-pedagógico é a superação, assim, dos obstáculos, aquilo que vocês estavam fazendo, na perspectiva de construir essa autonomia, de envolver essa comunidade. Aí eu acho que a Clarice trouxe um tema, assim, que é a questão da gestão democrática, né? Um conceito de gestão democrática que realmente participativa, né? E que isso desencadeie na construção desse PPP, porque é ele quem vai identificar a filosofia, é ele quem vai identificar, ele precisa identificar a filosofia e a identidade da escola, né? Então, acho que alguns itens não podem, assim, deixar da gente mencionar, da gente, né, parar para discutir, e a gestão escolar, a gestão democrática, acho que é um desafio constante, né, para nós, e, de fato, que possa ser, desde segunda, desde terça, né, as gurias vêm procurando trazer, do quanto é fundamental que essa produção seja, de fato, uma construção coletiva para que esse projeto possa nortear o nosso pedagógico, possa nortear o financeiro, possa nortear o administrativo da escola. Então, o projeto pedagógico, ele significa a autonomia, né, da nossa escola, numa perspectiva de que ele foi produto de uma reflexão coletiva, né? Então, acho que esse é o nosso grande desafio, né, ao se apropriar dessa matéria, né, e que ele possa reproduzir o dinamismo das escolas, da escola em especial. Acho que tentei, né, ajudar nessa perspectiva do debate da gestão democrática. O microfone, Clarice, está desligado. Conseguia? Agora sim.
Ah, tá. Não, eu botei aqui, eu sabia que ia esquecer o número, mas é o parecer 40/2018, que fala dos referenciais curriculares municipais. É muito importante a inclusão desse parecer, porque ele vai de encontro a toda essa concepção de gestão democrática e numa coisa que nos é muito cara, que é a questão curricular, né? Então, a gente mencionou bastante durante a justificativa e faço uma menção agora, oral, de vocês buscarem esse parecer, né, e lerem para a construção do PPP. E outros dois aspectos que eu ressalto, né, que também estão dentro do parecer 40/2018 e estão nos nossos pareceres de calendário escolar, tanto 2020 e 2021, que são os pareceres de excepcionalidade, né? Que é o planejamento sistemático intermulti ou transdisciplinar, ou seja, né, o quão isso ele é potente para construir os planos, né, principalmente se forem planos emergenciais, né, em que o currículo tem que ser especial, em que o currículo tem que considerar essa realidade de excepcionalidade. E, por último, não menos importante, mas também eu gostaria de ressaltar que as escolas têm projetos bastante potentes, né? Uma das escolas tem um projeto antirracista, assim, que já saiu, inclusive, nacionalmente, né? Já apareceu, já é uma referência nacional, a tal ponto a abrangência dele, a significância dele dentro da escola abarcam, né, tem a repercussão comunitária que extrapola aquele âmbito. Então, assim, às vezes, tu substituir esses projetos por uma coisa que pode parecer muito bacana, lá feita por um museu, maravilhoso, mas a escola talvez precise mais desses projetos, né, construídos. Por exemplo, todo projeto de dança tem alta vinculação dentro das nossas comunidades. Eles adoram dançar, eles adoram cantar, né? Teatro nem existe mais, né? O que eu lamento profundamente não terem projetos de teatro dentro das escolas, isso é extremamente potente, né? A robótica, que já ganhou prêmios, por exemplo, dentro da última escola em que eu estava, acabaram com a robótica. E eles pagaram, nós pagamos, fizemos uma rifinha para eles irem disputar, né, não é campeonato aquilo, era um encontro nacional, né, em que o nosso projeto tinha construção dentro de robótica, e o projeto não existe mais, né, então, sem falar que a inclusão digital precisa ser intensificada em toda a rede municipal, né, bem mostrou os tempos atuais, né? Então, são questões que estão roladas na justificativa, né? E que servem para se pensar, né, em quão importante um projeto pode ser na garantia, né, das questões que são das nuances que são peculiares a uma comunidade escolar, né? Bom, o que é o regimento escolar? Eu não sei se alguém queria falar mais alguma coisa sobre o PPP, Dani e Neca, antes de eu passar para o regimento. Não, a Dani só estava colocando no chat alguns exemplos, né? Eu me lembrei, a Thaís foi falando dos projetos, a escola de dança do Loureiro, né? Que era cada apresentação belíssima, a nossa Orquestra Vila Lobos, o Afroativos do Saint-Hilaire, né? E tantos outros projetos de contação de histórias, nós tínhamos as rádios nas escolas também. Tudo isso, as rádios comunitárias eram altamente, Dani, altamente requisitadas, eu sei, porque eu fui diretora de uma escola, eu também. Um paletinho, porque a rádio é de uma potência, né, de congregação da comunidade para dentro da escola, que ninguém entende, não sei por que ninguém entende o valor, né? E são projetos que acabaram, era uma rede
Daquela colega que falou que ela era do Anaíris, o projeto ambiental do Anaíris era um show também, né? Ah, é verdade. Era muito interessante. E é lastimável que essas coisas vão sendo substituídas pela compra de projetos alheio à nossa realidade, que não deixam de ser interessantes, eu não estou criticando eles, mas que entram dentro de um universo que parecem uns ETs, né, lá dentro, não dizem respeito àquela comunidade, não chamam aquela comunidade, não envolvem. Então, eu acho que isso é uma coisa que um dia a gente tem que resgatar, senão na construção desses projetos e na luta, né, para que eles continuem. Então, tá, agora sim, ó, o regimento, tá? Então, ele é a normatização do PPP. O PPP apresenta todas as concepções, aquilo que foi idealizado, né? O regimento, então, vai dizer como essas coisas acontecem, né? É a lei, né? Na realidade. Então, é um instrumento de execução, transparência e compromisso do PPP. Cada elemento arrolado no PPP tem que ter uma correspondente normatização, né, dentro do regimento escolar, né? Com base nos princípios constitucionais, então, na legislação e nas normativas educacionais, o regimento ele formaliza a gestão por meio de organização administrativa, pedagógica e didática, reconhece e regulamenta as relações de todos os sujeitos que convivem na comunidade, seus direitos e responsabilidades, define a estrutura e o funcionamento da escola, apresenta um embasamento legal, né? Então, o PPP tem uma outra estrutura, tá? Essa, então, seria a estrutura do PPP. Capítulo 1, parte 1, né? As disposições preliminares. Então, identificação, localização da escola e da mantenedora, tá? Novamente, mas é importante, né? São dois documentos que são correlativos, mas eles acabam sendo, às vezes, diferenciados em determinado sentido. O histórico normativo da escola, ou seja, todas as escolas têm um ato de criação, né? Tem sua primeira autorização de funcionamento, né? E depois, provavelmente, deveria ter as de renovação, né? Algumas escolas de ensino fundamental ainda estão autorizadas pelo Conselho Estadual, né? No momento em que não existia o Conselho Municipal, quem autorizava era o estadual. No momento em que o Conselho Municipal passou a existir, é o Conselho Municipal que autoriza, renova o funcionamento de todas as escolas referentes ao sistema, né, municipal de ensino. Então, esse histórico é importante estar dentro do regimento, tá? A autorização de renovação e quais são, inclusive, os regimentos que outrora tenha, por exemplo, alguns ainda tem caderno número 9 como regimento, né? Que era o regimento padrão, né, das escolas que se formavam, que ciclavam naquele momento. Depois, a identidade das etapas e modalidades e a finalidade da escola, né? Quais os fins que essa escola se propõe, né? As suas metas. Na questão número 2, nós temos a operacionalização da educação em para os direitos humanos, tá? O que essa operacionalização vai, então, trazer, né? De como é que vai ser o articulado, o cuidar e o educar dentro dessa escola, né? Sempre referenciando, e a NECA depois vai apresentar essa resolução que fala sobre o cuidar e educar, que dá indicativos de como, inclusive, né, fazer essa operacionalização. Os princípios de convivência vão estar dentro desse grande mote, né? Porque são os direitos humanos que balizam as relações, né, humanas e, obviamente, dentro da instituição escolar. Dentro ainda deste quesito, número 2, os encaminhamentos legais e normativos, né, nas questões de
direitos e deveres, né, dos cidadãos, de todos os elementos da comunidade, né, e os direitos e as responsabilidades de todos os segmentos da comunidade escolar, né. Esse é, inclusive, um diferencial que não existia, né, na outra normativa referente ao PPP e o regimento. Tá? No 13, então, aí nós vamos ter a organização pedagógica e administrativa, né, das etapas, das modalidades do estudo de atendimento, né, do calendário escolar, das reuniões pedagógicas, dos tempos e os espaços, como é que elas vão ser articuladas. A formação continuada. Então, como a gente diz, antes existia um projeto de formação continuada, né, separado, e agora ele entra nesses dois documentos. No PPP, ele vai entrar enquanto concepção dessa formação, né? E aqui, então, a operacionalização, né? Como é que quais vão ser os objetivos, as metodologias, os tempos, os espaços e, inclusive, a forma de avaliação dessa formação continuada, né? Ainda dentro desse quesito está a composição e atribuição dos segmentos da comunidade, do conselho escolar, da equipe diretiva, dos professores, dos profissionais de apoio e demais profissionais da educação, dos funcionários, das crianças, dos adolescentes, dos jovens e adultos, dos familiares ou dos responsáveis legais. Também entra a questão dos ambientes pedagógicos, né? Quais são esses ambientes, como é que eles estão administrados e organizados, né? Os espaços físicos externos e internos. E, por último, né, a questão dos projetos curriculares diversificados. Quais projetos a escola tem e vai manter, desenvolver, né? Gostaria de colocar alguma coisa, Neca? Bom. Não, por enquanto não. Porque essa parte é bem o que a gente fez até agora no PPP também, né? Uhum. Aí, ainda no RE, o item 4 é o currículo. Agora sim, nós temos, então, os eixos estruturantes, os direitos de aprendizagem, os campos de experiência da educação infantil, quais são, né, para essa escola, as bases curriculares do ensino fundamental, que entram, né, a gente ressaltou que lá no PPP é a concepção, as bases entram aqui. Também entram as bases curriculares das totalidades de conhecimento, ou como se articula as totalidades de conhecimento da educação de jovens e adultos, e as bases curriculares do ensino médio. E, por último, a articulação da avaliação das aprendizagens nas etapas e modalidades e a avaliação institucional. Parece repetitivo, mas não. Quando nós falamos de PPP, nós não temos a obrigatoriedade de dizer como é que isso será articulado. Nós precisamos dizer, né, a concepção que vai nortear esses dois âmbitos. E aqui nós temos que dizer quais são, né, qual é a operacionalização, quais são os conceitos usados, né, quais são os tempos que são usados, como é que se dará essa avaliação institucional, né? Tá. E, por último, claro, né, que não é menos importante, que é a questão dos aspectos legais, tá? Que é o acesso, promoção e mobilidade escolar, como é que se realizam as matrículas, as transferências, a frequência, como é que se faz a expedição de documentação, né? E, por último, disposições gerais e, novamente, a legislação e normativas educacionais, tá? Então, o regimento escolar, em consonância com o PPP, reflete e formaliza a originalidade e o projeto educacional da escola para a sua comunidade. Essa é uma das questões. O próximo ponto, inclusive, que vem, então, dentro desse documento da Resolução 22 de 2020, ela faz referência aos planos, né, que é o plano de gestão, o plano anual e o plano de aplicação de recursos das escolas, né, que devem ser subsidiados pelo projeto político-pedagógico, né. O projeto político-pedagógico e o regimento terão vigência, então, mínima de 3 anos, mínima, tá?
E a escola deverá divulgar para a comunidade escolar o projeto político-pedagógico do regimento escolar. Isso estão dentro, né, da resolução, que são indicativos normativos. Tá? Bom, essas são as duas estruturas desses dois documentos, né? Elas são bem mais do que essas estruturas. As estruturas, os elementos, a organização desses dois documentos, ela visa abarcar, né, aquilo que é o projeto educacional, não somente de uma escola, de uma comunidade educacional, né? Eu coloquei esse pensamento, que é uma coisa que eu fiz parte historicamente, da construção de um projeto que não era banal, né? Então, eu coloquei assim que a comunidade educacional do sistema de Porto Alegre tem historicamente lutado pela construção de uma escola cidadã que seguia por uma educação inclusiva, permanente e própria para cada realidade local, de modo a considerar as características histórico-culturais, os ritmos, pertencimentos étnicos, raciais e de gênero, os conhecimentos, os afetos, bem como as conjunturas específicas de cada comunidade, sem perder de vista a dimensão global do mundo em que vivemos. No contexto de evolução legal, histórica, legal e normativa, e atualização e a qualificação, a atualização e a qualificação do PPP e do RE são de extrema relevância para as comunidades escolares construírem e instituírem seus projetos educacionais. Os documentos pedagógicos são basilares como exercício étnico, solidário, participativo, crítico, criativo e coletivo para a consolidação da educação inclusiva e de qualidade social no sistema municipal de ensino. Agora eu volto, interrompi. Eu fiz uma apresentação bem concisa, né? E aí eu vou também abrir para questões, né? Eu, a Neca e a Dani nos colocamos à disposição, né? O que vocês acharam? Quais são as questões que vieram, né? Com relação à apresentação desta resolução? Eu lembrei de outra questão que a gente, na educação infantil, aponta muito, principalmente no regimento, né? Que são as questões referentes à matrícula, rematrícula. Quando a gente solicita os documentos, né, as pessoas colocam, né, que a questão da solicitação dos documentos, o que vai ser solicitado de documentos, não que a gente ache que não tem que solicitar documentos, né, porque qualquer criança que vai entrar na nossa escola precisa trazer documentos, né, mas a forma como se coloca termina, às vezes, quando se lê um documento oficial como esse, parece que se a família não trouxer o documento, ela não vai ser aceita naquela escola. Então, isso tem sido muito recomendado nos pareceres, em relação à forma da escrita, né? Porque os documentos, eles podem ser solicitados, mas eles não podem ser exigidos, né? E isso a gente diz por quê? Porque no momento que, se a família tem uma dificuldade com algum documento, é papel da escola orientar a família, procurar o conselho tutelar para ir em busca desse documento, né? Não é deixar a família desorientada, sem documento, não vai matricular na escola, mas sim orientar, né? Nosso papel fazer essa orientação, né? Nas escolas públicas isso acontece com maior facilidade, assim, é normal as escolas terem essa atitude, né? Nas escolas privadas, as coisas já não são bem assim, né? Nas escolas privadas, em geral, se fazem uma exigência mais forte, talvez, assim, em relação aos documentos. E, então, assim, de sempre se pensar no direito da criança, né? Estar na escola, né?
E em relação a esse direito da criança, é o que um pouco que nós vamos falar no Educar e Cuidar na semana que vem, a Elaine e eu. Então, eu acho que essa resolução do PPP e do regimento, ela reflete, assim, um pouco. Vocês podem, quem já elaborou um documento de uma escola, pode ver que pouco modificou, né? Houve pouca modificação. O conteúdo é que muda, né? A evolução das resoluções, de todos os planos, de toda a base curricular, tudo isso que houve de mudança é o que vai alterar esse planejamento, né? Que é fundamental, né? E que a gente não pode perder o foco, como diz a Clarice, né? De se tentar congregar toda a comunidade e não só na elaboração, como na divulgação, né? De que essa comunidade tenha consciência desse planejamento que nós temos dentro da escola, que é esse projeto, que é fundamental, que é a nossa base, né, de trabalho. Pode falar, Ana. Ana? Ana, a gente não está te ouvindo. Sim, né? Não tinha ligado o microfone. Desculpa. Tá, antes de eu fazer meu comentário, eu só quero dar um recadinho para a Marta e para o Matheus, que eu vi que eles estão aqui, que eu tinha mandado um e-mail para eles. Tá tudo certo agora com o material de vocês. É porque aparecia lá, mas não aparecia o documento, agora já está tudo certo, tá? Desculpa. Já li. Não entendi o que é, Ana. Não, é que antes não aparecia que vocês... Eu tinha recebido o e-mail teu e do Matheus, né, de retorno que vocês tinham publicado, e quando eu entrava lá, não aparecia que vocês tinham feito o documento. Mas daí, depois, sim, pelo Google Drive, deu tranquilo, eu consegui localizar, tá? Tá tudo certo. Eu mandei uma comunicação que aparece para mim pendente na avaliação. Não, mas agora já está tudo ok. Tá bem? Tá, é disso que tu está falando, da avaliação. Isso, tá. Não, eu queria comentar, desculpa eu interromper, só para aproveitar que eu vi que o Matheus também estava aqui. Eu dei uma olhadinha lá na resolução, eu não conhecia, né, a resolução, porque ela foi elaborada e foi aprovada, eu já não estava no conselho, então dei uma lida rápida. E só faltou, do meu ponto de vista, né, e aí eu quero colocar aqui, não é que faltou, mas nos anexos, quando vocês apontam as normativas do Conselho Municipal de Educação, que é importante de ter presente, né, na elaboração do projeto político-pedagógico e do regimento, eu vi que faltou a indicação 14, que foi aprovada em 2019. Essa indicação, ela indica os referenciais legais, técnicos e pedagógicos para as bibliotecas escolares. Inclusive, ela tinha um prazo para que ela fosse atendida, né? E esse prazo era até 31 de dezembro agora do ano passado, de 2020. Portanto, os novos regimentos devem levar essa indicação né, em conta na hora da elaboração, principalmente quando
naquele item que aponta a organização pedagógica, né, dos ambientes da escola, a biblioteca, né, é um ambiente da escola e ela é um espaço educativo obrigatório, né, na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. E essa indicação, ela traz, então, os referenciais técnicos pedagógicos para a organização das bibliotecas escolares. Ela trabalha a questão das instalações, do espaço, como é que tem que ser o espaço físico, que tipo de equipamentos, de mobiliário, como é que deve ser composto o acervo, tem um acervo mínimo que deve ser atendido, né? E, inclusive, ali traz critérios para a escolha, né, desse acervo, tanto para as escolas de educação infantil como as de ensino fundamental e ensino médio. Também trata sobre como que se dará, né, os serviços e atividades, a questão da acessibilidade à biblioteca escolar. Então, é uma indicação que ela deve levar em conta. E todas as instituições do Sistema Municipal de Ensino, eles deveriam adequar-se a essa indicação até o 31 de dezembro de 2020. Então, seria bem importante, né, que a gente chame a atenção dessa indicação, é uma indicação nova, evidentemente, a Secretaria Municipal de Educação, ela tem muitas obrigações que a indicação aponta, mas realmente ela não cumpriu nenhuma, inclusive, pelo que eu tenho notícia, ela fechou, né, a biblioteca central, a biblioteca da SMED, os bibliotecários que atuavam lá eles foram remanejados para as escolas, e essa indicação aponta a obrigatoriedade da SMED da assessoria técnico-pedagógica, né, para as bibliotecas escolares. Então, é uma indicação que é importante ter em conta na elaboração do regimento, principalmente quando se coloca a questão ali dos ambientes, dos espaços pedagógicos da escola. Ana, mas eu acho que ela está citada na resolução, ela não foi colocada, eu não coloquei, eu acho, nos documentos sugeridos, é isso? Daí eu não sei se é lá nos documentos. Ali no anexo aqui do curso, né? Sim. Que você falou. Isso foi uma falha minha, eu que não coloquei. Mas no documento, na resolução, ali ela está indicada e os últimos pareceres têm ido com essa indicação já. Uhum. Tá. Não, só queria trazer, porque tem uma lei, né, que vocês sabem, que até 2020 todas as escolas do país deveriam contar com espaço de biblioteca, e inclusive bibliotecários, né? Apesar de que com a pandemia a questão dos livros tem todo Não, eu sei, mas o que eu quero comentar é que essa lei é de 2010 e foi dado, acho que é 2010, deixa eu pensar, ela é de 2010, se eu não me engano, essa lei da obrigatoriedade de bibliotecas escolares em todas as escolas, e com bibliotecários, né? Claro, o Conselho Federal de Biblioteconomia, ele fez uma resolução colocando que escolas muito pequenas poderiam compartilhar, né? Isso não quer dizer que o bibliotecário vai ter lá 40 horas só numa biblioteca, mas que a biblioteca ela tem que estar com a supervisão, né, de um bibliotecário. E o Conselho de Biblioteconomia, o Conselho Regional aqui do Rio Grande do Sul, e todos os conselhos regionais de biblioteconomia, todos os estados têm, que eles fazem essa fiscalização, eles autuam, né, as
as escolas, ou quando é escola pública, as secretarias, as prefeituras, para que tenha, então, esses bibliotecários. O que os municípios normalmente fazem? Eles têm um grupo de bibliotecários que ficam algumas horas, né? Não tem um bibliotecário fixo, a não ser que seja uma escola muito grande. Eu não sei como é que a prefeitura vai lidar a partir de agora, porque por que a prefeitura não era autuada, não era multada, né? Porque, inclusive, o Conselho Regional, ele multa. Porque tinha um grupo de bibliotecários na biblioteca da SMED que fazia essa supervisão. E, pelo que eu sei, essas pessoas foram relocadas para as escolas. Evidentemente que o ano passado nada foi cobrado, porque as escolas estavam fechadas, né? E o próprio conselho acho que não fez fiscalização. Mas Ana, eu acho que as pessoas, elas estão na coordenação pedagógica e houve uma realocação desse espaço, né, que ainda não está definitivo. Parece que, inclusive, era o conselho que ia para lá, né? Sim, o conselho está ocupando o 4º andar da SMED e a biblioteca foi realocada para um espaço junto ao pedagógico, e algumas pessoas foram para escolas e outras não. Mas eu acho que a gente segue aqui com a questão, né, da resolução. Tá, era isso que eu queria colocar, de chamar a atenção para isso. Bem importante isso também, com certeza. Agora, deixa eu fazer uma contribuição. Enquanto supervisora escolar, né, e representante da ACERS, eu digo que essa resolução, ela nos é muito cara, né, enquanto o trabalho nosso de supervisor dentro das escolas, no caso da SMED, chamado como coordenador pedagógico, né, mas a importância de se atualizar anualmente o PPP da escola, dando conta da realidade que a escola está inserida, tá? E o quanto se observa a falta de atualização que tem nos projetos das escolas, né? A escola escrita e a escola realmente que acontece. E também falo isso num espaço de formadora de formadores, de professores, né? Em que se observava muito isso enquanto os nossos estagiários iam para as escolas e encontravam sempre os projetos pedagógicos, em alguns momentos defasados, mas em muitos momentos em andamento e em estudo. E isso era muito bom, porque mostrava que muitas escolas da rede municipal estavam atualizando as suas propostas, né? Estavam colocando realmente dentro do projeto o que a escola estava fazendo, atualizando esses materiais, né? E a escola, o PPP e o regimento, eles dizem da escola, são a identidade de cada escola, né? Eles precisam estar atualizados, eles precisam estar revistos, ser revisitados anualmente, eles precisam ser revisitados por toda a comunidade escolar. Há muita mudança de corpo docente, mas esse trabalho que a coordenação pedagógica faz, ele traz essa unidade, né, deste projeto que em algum momento foi pensado pela equipe que estava dentro da escola e que precisa cada vez colocar dentro desse projeto também as readequações que a equipe vai recebendo, as mudanças, as trocas de professores que vão acontecendo, as propostas novas que vêm sendo efetivadas, elas precisam aparecer dentro desse projeto pedagógico. Ele não pode ser estanque em momento algum. E a resolução, ela vai fazer com que as escolas também repensem isso, se reatualizem, né? se reescrevam, vejam enquanto processos, enquanto situações que elas vêm trabalhando, como é que isso está traduzido dentro do seu projeto.
Então, esse momento é muito importante, que a resolução está colocando a revisitação desses projetos e a atualização, tendo assim que no campo da supervisão escolar isso é super importante, né? Para que possamos sempre estar junto com os professores e junto aos professores e à comunidade escolar, sempre na perspectiva de uma gestão democrática, traduzindo dentro da escrita desse projeto o que realmente a escola faz, o que realmente a escola está contribuindo, qual é o papel social dessa escola na comunidade onde ela está inserida. O projeto precisa traduzir isso, ele precisa trazer na sua escrita que papel social a escola exerce na comunidade onde ela atua, né? Isso é muito importante, e a resolução ela oportuniza que isso venha acontecendo. Acho que é muito bacana isso. Posso só contribuir com uma ideia, né? Eu acho que o Conselho tem um grande desafio aí, que a pandemia até questionou, entravou, mas grande parte das nossas escolas de ensino fundamental, elas perderam a noção de qual o seu PPP e seu regimento, né? Porque faz tanto tempo, e era o tal de caderno número 9, que tem, obviamente, para mim, um valor intrínseco, mas que algumas escolas não consideravam como autoral, né? Na medida em que se movimentar, né, esse processo de construção, é óbvio que a escola vai ter que repensar seus tempos e seu espaço, né? Eu sou aposentada na rede, estava, né, acabou meu contrato, mas estava num contrato, né? Bom, eu tenho noção da rede, mas os colegas que entraram comigo, eles não receberam nenhum PPP nem regimento. E várias vezes, como eles vinham do Estado, eles, mas para que isso, né? Algumas coisas que eles não entendiam, assim, e que faziam parte de um projeto que era autoral, era um projeto de ciclos de formação que foi bastante revolucionário e que perdeu um pouco das características antigas. Ele sofreu uma mutação com o tempo, né? Mas as escolas, assim, e uma coisa que eu gostaria de dizer em vários momentos, né, políticos de Porto Alegre, nós tivemos gestões que quiseram acabar com ciclos de formação, né? E houve, sim, ainda há um movimento de resistência, né? Porque espaços como laboratório de aprendizagem, por exemplo, a CIR, tá? Dentro das escolas, são extremamente relevantes, mas alguns espaços também de relevância, como a gente tinha o professor Volante, algumas escolas nem tem mais, né? A carga horária de educação física e artes foi reduzida, então algumas coisas foram de alguma forma se transmutando e as pessoas só foram abrindo mão, né? Sem pensar quais são. Eu estou colocando, na realidade, para minha opinião, minha vivência como professora, né, de rede. Existe uma escola e hoje existe outra, mas existe uma escola que, às vezes, não tem noção da potencialidade do seu próprio projeto, né? Alguém gostaria de contribuir? A Fabiane, que teve uma reunião, acho que... Eu não sei, eu não estou mais no ensino fundamental, agora estou na comissão de planejamento, recursos públicos e avaliação. E aí eu não sei, mas eu sou... Dani, tu sabe de alguma coisa, de alguma conversa que tiveram com o setor do ensino fundamental para falar sobre a questão dos novos PPPs e regimentos das escolas? Não sei se... Oficialmente, não, Clarice. O ano passado, né, a gente tinha, né, a partir também do que a nossa conselheira também trazia de algumas ações que aconteciam no Estado, se tinha uma expectativa, né,
de que se pudesse vir com uma proposta, infelizmente, um pouco engessada, né, com tipo um modelo de projeto político-pedagógico, né, e uma assessoria para isso, né, mas eu oficialmente não tenho nenhuma informação. E a minha escola, assim, até mesmo tu falou sobre isso, a minha escola é uma, assim, o nosso PPP é o caderno número 9. Nós estamos todos aguardando, né? Nós tivemos já algumas agendas com a secretária de Educação e solicitamos que fossem os PPPs que estão na SMED, porque tem PPPs de escolas, né, enviados para a SMED que não chegaram no CME, para que fossem, então, submetidos, né, à apreciação do CME. Bem, e para que tivessem prosseguimento esses processos. E a informação que recebemos é que, já antes, né, da gestão passada, esses processos não foram enviados para o CME. E a informação que tivemos é que haverá, então, um debate com a rede municipal, será apresentado o projeto desta gestão para a rede municipal, e aí sim as escolas vão conhecer o projeto da secretaria e receberão orientações, né, para que façam os seus PPPs. Nós recebemos o projeto de gestão e o CME faz uma apreciação do projeto de gestão. Temos uma comissão especial que está estudando essa matéria, né? E, bem, é o que temos, é o que sabemos no momento. É nesse pé que nos encontramos. A Comissão de Ensino Fundamental, então, está sem novos processos das escolas, dos PPPs das escolas, porque os PPPs deveriam estar sendo renovados a cada 3 anos, né? A cada 3, 4 anos. E é nesse pé que estamos hoje. Em breve estaremos aí com um novo documento, uma nova normativa do CME, com apreciação do plano de gestão dessa gestão do executivo, né? A nossa comissão está dando prosseguimento aí aos estudos. Nesse momento, eu gostaria só de lembrar que o projeto político-pedagógico deve se pautar na gestão democrática. Né? Sempre ao perigo, né? Ao perigo de se atrelar o projeto a um projeto de gestão que não seja necessariamente democrático e respeite as diferenças, os contextos comunitários. Né? E a nossa resolução é bastante clara nesse sentido. A escola deve ter autonomia para gestar seus processos educacionais, né, para movimentar suas discussões e elaborar seus documentos. Né? Isso faz parte do processo democrático e participativo e que norteia toda a legislação nacional, por enquanto, né, ainda nacional, e a LDB, por enquanto ainda, esperamos que por muitos anos. A Marta pediu a palavra. Ai, desculpa, Marta, eu não vi. Então, sobre o que a Fabiane estava falando, nós recebemos, acho que foi terça, uma solicitação para que os coordenadores pedagógicos informassem os seus contatos para compor o GT da proposta pedagógica. Eu estou entendendo que é algo assim, entendeu? Da proposta pedagógica da SMED, que vai, então, ter esse GT com as coordenações pedagógicas ou com as referências pedagógicas das escolas. Mas não temos nenhuma proposta, assim, da secretaria de já trazer uma proposta pronta, pelo menos foi isso que eu entendi. Mas não tem também nenhuma data, assim, de primeiro encontro. É isso.
Ana? Tá, eu vou abrir a câmera, mas eu tô horrorosa com essa touca, porque aqui tá um frio horrível. Mas é muito chato falar sem vocês me verem. Então, decidi, bom, azar, vai caçar. Esse frio medonho. Esse quarto aqui é um gelo, uma geladeira. Não, eu queria colocar um pouco isso, assim, um pouco da minha trajetória, né, na rede, desde lá, quando iniciei, quando professora, né, e depois na secretaria, depois professora, outra vez, e no conselho, essa questão dos PPPs e dos regimentos. Quando nós não tínhamos ainda eleição, nós tínhamos nas escolas os regimentos outorgados, né, e eram, claro, quando a escola era autorizada a funcionar, então ela recebia esse regimento outorgado, que tinha um período que é o que funciona hoje, né? Que seria que hoje se chama os regimentos referência, né? O regimento referência. E esse regimento outorgado, então a escola recebia esse regimento e tinha um prazo lá, um período, então, para discussão, para elaborar seu próprio regimento, isso depois, né? Porque no período lá de 80 a 86, que ainda era ditadura militar, cívico-militar, era o regimento outorgado e não tinha discussão, as diretoras eram indicadas, enfim. Em 1985, então, houve a lei do colegiado. Então, as direções de escola, elas eram eleitas por um colegiado. Esse colegiado era composto, pela maioria, por todos os professores, 25% de alunos, 25% de pais e 25% de funcionários. Portanto, claro, se todos os professores fechassem num nome, né, numa chapa, eles elegiam a direção da escola, porque os outros segmentos tinham menos representação. Os professores tinham 70% e os outros segmentos tinham os outros 30%. Mas, enfim, era mais democrático do que simplesmente as direções indicadas. Então, nesse período do colegiado, algumas escolas começaram, então, a discutir o seu regimento próprio, ou seja, não ser mais aquele regimento outorgado, que era horrível, porque era expulsão de aluno, reprovação, nota. Eu era da Escola Municipal Hildo Meneghetti na época. Então, nós montamos lá no Hildo Meneghetti, em 1986, um trabalho para reformular o regimento só tinha o regimento, não tinha o projeto político pedagógico, né? A gente fazia um regimento escolar. Então, esse já foi um movimento em muitas escolas. Em 86, nós éramos 12 escolas, ou 14, uma coisa assim. Eram pouquíssimas escolas municipais, e nós não tínhamos escola de educação infantil, porque vocês veem que isso é antes da LDB, e as creches que tinham, elas eram vinculadas, então, à saúde, à assistência, eu acho, a fase, a FASC, chamava FASC, né? E acho que a saúde também, bom, não lembro. Então, esse é um primeiro movimento. Esse colegiado foi uma lei... Era a LBA que tinha as creches. Isso, a LBA vinculada, acho que é a assistência, né? Tinha um convênio com a assistência, isso, com a FASC, enfim, mas não pertencia ao terreno da educação. Então, no município, nós tínhamos as escolas de ensino fundamental, que na época era a escola de primeiro grau, né? E tinha já o ensino médio no Emílio Meyer e no Liberato, por isso que essas duas escolas têm ensino médio, embora depois a LDB diz que quem é responsável pelo ensino médio é o Estado. Mas, como essas duas escolas já tinham na rede com segundo grau na época, né, elas permaneceram. Então, o primeiro movimento, digamos, de gestão democrática na rede municipal
foi a implantação dos colegiados, embora, né, não fosse uma eleição direta, não fosse igualitária, porque os professores detinham, né, a maioria, mas era bem melhor do que uma pessoa indicada, né, pela secretaria. Então, nós fizemos essa reformulação do regimento lá no Ildo Meneghetti. Eu me lembro bem, a discussão foi bem ferrenha, né? Foi votado no colegiado, e eu lembro que a maior polêmica foi na avaliação, porque havia grupos, né, que estavam propondo não ter nota, porque era nota, né, de 0 a 100, e de ser conceitos. E isso gerou uma grande discussão, para vocês verem, né? E, por fim, ganhou os conceitos, então passou, não tinha mais nota, eram conceitos com indicação descritiva, então, da aprendizagem dos alunos. Eu estou falando de 1986, algumas aqui não nem nascidas. E, bom, depois, em 1993, que foi feita a lei, então, de eleição direta, de proposição da, então, vereadora Maria do Rosário, ela era do PCdoB na época, e foi implantados os conselhos escolares na rede municipal, que foi uma lei do José Valdir, que era vereador do PT. Então, foi a partir de 93 que houve a eleição direta para diretor e vice-diretor, né? Ela é uma lei bastante progressista em relação, inclusive, às outras leis de eleição de diretores e vices, porque, por exemplo, eu não sei como é que está no Estado agora, se é a mesma lei, mas no Estado não é proporcional a eleição. Então, cada voto vale um. Então, é óbvio que a comunidade, né, os pais elegem a direção, é como se fosse uma eleição para vereador. Porque os professores ficam minoria, né, na quantidade de pais e mães que podem votar. A legislação de 93, não, ela era o voto era proporcional, então todo voto tinha o mesmo valor. Depois essa lei foi modificada, né, no governo Marquesan, que eu nem sei como é que está, mas parece que ficou um monstrengo, né, novamente. E, claro, e a partir de 96, com a LDB, as escolas de educação infantil, então, vieram para o sistema, né? Isso até foi antes, porque em 91, né, com a Esther Grossi, as escolas já tinham vindo para a educação. E a Esther inaugurou várias escolas de educação infantil. Então, eu só estou contando essa história para vocês verem como a rede municipal e o próprio sistema, que na época não era sistema, era só a rede municipal de ensino, o sistema ele se dá depois, a partir da LDB, e a nossa lei de sistema é de 98, né? O conselho é de 91, mas o sistema é de 98. Para vocês verem como a gente sempre teve um movimento muito progressista na rede, em termos de gestão democrática, de democratização na educação. Não é assim, surgiu a eleição de diretores, surgiu os conselhos, surgiu... Não. E esse colegiado ele foi, assim, de muita luta, porque nós tínhamos diretores indicados, era horrível, era um negócio bárbaro. O diretor não ia com a cara de alguém, vai lá, né, a troca de escola, aconteceu várias vezes isso. Na época, por exemplo, eu não porque como eu era dirigente sindical, eles cuidavam para não mexer com os dirigentes sindicais, porque isso dava muito na cara, né, na vista. Mas quem, digamos, ia com a gente, acabava sendo penalizado. Então, eu me lembro dessa primeira discussão já lá no colegiado. Em 95, né, que foi feito o primeiro congresso municipal e daí de educação, que então foi estabelecido os princípios, né, da escola cidadã na época, né, e a partir desses princípios, então, um grupo, então não foi a secretaria, foi um grupo de professores, pais, alunos da comunidade
que começaram a elaborar, então, um projeto pedagógico, e aí sim um projeto, e aí veio essa questão do projeto político pedagógico, né? Porque o pedagógico perpassa por essa luta, né? A luta do cotidiano, que é uma luta política, né? Não, as pessoas confundem com essa questão do político partidário, mas é uma luta, esse fazer político que a educação é. Então, por isso o nome político-pedagógico, né? Projeto político-pedagógico, e a partir desse projeto, então, os novos regimentos. Então, esses princípios balizariam os novos regimentos, porque lá em 95 ainda nós tínhamos escolas que tinham regimentos outorgados, que eram esses regimentos quando a escola nova era criada, era autorizada a funcionar, eles recebiam esse regimento. E muitas escolas, então, optaram pelo regimento. Aí a secretaria, aí sim, a secretaria fez um regimento referência da Escola Cidadã. E esse regimento referência, então, que a escola recebia, né, quando ela era autorizada a funcionar. Só que desse regimento referência, não, muitas escolas fizeram os seus regimentos próprios. Tem escolas que têm regimentos próprios, várias escolas. Mas tem algumas que eu acredito, não sei se até hoje ainda estão com esse regimento referência da Escola Cidadã, continua. Isso não quer dizer que esse regimento está sendo cumprido. Por quê? Porque, obviamente, quando vieram outras administrações, o que aconteceu? Professores foram remanescentes. Por exemplo, a questão da língua estrangeira é notório, né? Tinha as 3 línguas estrangeiras, francês, espanhol e inglês. Isso se perdeu. Tinha muitas outras questões da arte-educação, né? Que teria que ter as 3 linguagens, a música, artes plásticas e... Qual é a outra? Música, artes plásticas e teatro. E artes cênicas, Ana. Foi bem... Isso, o teatro, né? Então, a escola tinha que oferecer as 3 linguagens, tinha as atividades complementares, enfim, isso tem lá no regimento, um certo número de professores volantes. E outro exemplo de como a rede ela sempre esteve muito à frente, né? As salas de recursos, elas foram implantadas lá em 94, eu acho. 94, as 4 primeiras, era uma sala por região, norte, sul, leste, oeste. Cada região, então, as crianças iam para... Tinha uma escola referência na região que tinha uma sala de recursos. Os ambientes informatizados também foram constituídos, acho que em 96, por aí, que Ana, lá naquela traz a história viva da prefeitura. Eu acho que eu quero dizer o seguinte, que as escolas têm a oportunidade no regimento, ao pensar o projeto político pedagógico, né, de fazer, então, também as suas disputas. Mas isso não quer dizer que, né, a administração municipal não deva, e deve, inclusive, né? Bom, a população é o projeto que a população votou, né? É o projeto que a população votou. Então, ela deve ter um regimento referência para quando uma escola nova é implantada, essa escola tem que assumir algum regimento. Os pais têm que saber como é que seus filhos vão ser avaliados, como é que vai ser as transferências, bom, enfim, como é que vai ser a base curricular, né? E o que a gente vê é que essas escolas novas são implantadas, mas, sabe, ninguém conhece muito bem como é que é. E cada administração faz de algum jeito lá. Então, é importante que a gente conheça. Né? Isso. Acho super importante esse resgate histórico que tu estás trazendo, e até eu quero te convidar para fazer um videozinho sobre com esse resgate que tu vem trazendo agora, para que nós possamos colocar no nosso YouTube do Conselho, porque, como tu bem disseste, e como também já foi trazido pela Clarice, muitos professores que estão entrando na rede
não têm a menor ideia de toda essa construção, de todo esse processo democrático, e muito menos do que constitui o caderno número 9, né, do que foi a construção e a conquista desse caderno. Mas é uma pena que o nosso tempo já está aqui estourado, né? Nós já estamos passando das 9 horas já, e que pena, porque tem muita coisa para se falar, tem muito elemento para se trazer, Sim. né? Acho que a gente precisa achar um outro momento, né? E trabalhar bastante isso, porque precisamos pensar nessa formação dos nossos novos professores para conhecer essa história, né? Acho que isso abre um bom espaço para a gente pensar em novos tipos de formação, novas formações, né? Mas eu queria trazer para a Clarice e para a Neca, né? Para que elas possam fazer os nossos encaminhamentos finais, que nós já são 21h07, né? Para nós já irmos encaminhando, que tal? Neca? Estava esperando a Clarice. Vou te dar a palavra primeiro, já falei que chega. Só agradecer a oportunidade e nos colocar à disposição, né? Que caso ainda tenha ficado alguma dúvida, qualquer coisa podem entrar em contato conosco, né? Lá no Conselho. E espero que rendam bons documentos pedagógicos nas escolas de vocês. Então, só finalizando, obrigado pela presença de todos numa noite fríssima, de um assunto tão árido, mas importante, né? E obrigada, Ana, por ter trazido esse histórico. Também eu tenho, realmente, a Margarete falou, a gente tem que ter esse registro, né? Tem. Porque é importante que as pessoas, né, busquem o porquê daquilo, se elas largam mão de algumas coisas sem entender o quanto isso representou em termos de disputas, né, para que aqui esteja. E o meu receio particular sempre é esse, né, que ainda restam espaços potentes dentro do que era esse regimento, essa construção da escola cidadã, e que a gente não deveria abrir mão, né? É isso. Eu quero agradecer a todos que estão aqui participando desse nosso Meet, né? E convidá-los para continuar com essas discussões dentro das suas escolas, né? Nessas reformulações que essa resolução está trazendo, né? A necessidade de rever e repensar e reescrever, né? Os nossos projetos. Lembrar a todos que estão também inscritos no curso, né, para entrar no módulo, fazer as atividades que a Clarice e a Neca deixaram, né, e que qualquer dúvida nós temos o nosso e-mail para poder acompanhar. E desejar uma boa noite a todos, né, nesse frio aqui congelante que nós estamos, e agradecer imensamente a participação da Clarice, da Neca, por disponibilizarem o tempo delas, para estarem aqui conosco, para poder falar com vocês, né, trazer um pouco da história da constituição dessa resolução tão importante, né? Agradecer especialmente a Ana por esse final aqui, com esse resgate histórico maravilhoso. Fiquei tão sentida em ter que entrar, né, nesse momento para a gente fazer o encerramento, porque isso realmente nós vamos ter que pensar, Ana. Nós vamos conversar mais sobre isso. Acho que requer uma proposta de formação ou um vídeo, alguma coisa que resgate isso, porque tem que estar registrado. Nós não podemos nos ceder ao pragmatismo que fica apagando a história. A história tem que ser escrita e tem que ser lembrada. Mas é isso, gente. Muito obrigada a todos, a todas participantes. Boa noite para vocês. Um grande abraço, fiquem bem e até a próxima terça-feira no nosso próximo módulo. Boa noite.